Olá, galerinha, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, falando ainda sobre força elétrica, só que agora com a parte vetorial. Você observa aí que nós temos 4 esferas azuis, da qual serão 4 propriedades aplicadas. Vamos ver uma por uma para depois a gente entender melhor. No primeiro círculo, observe que nós temos aí duas forças, F1 e F2, no mesmo sentido. Então, quando tivermos vetores, forças, no mesmo sentido, nós iremos somá-las. Então, força resultante vai ser igual a F1 mais o F2. Na segunda circunferência, observe que agora nós temos duas forças nos sentidos opostos. Nessa situação, nós faremos força resultante, F1 menos F2. Vamos fazer a subtração das forças. Na terceira situação, nós temos aí o F1 e F2 formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras. Verifique que a tua força resultante ela é oblíqua, que é representada aí de verde, ela está inclinada. E ela vale força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, teorema de Pitágoras. E a última situação, quando formar um ângulo diferente de 90 graus, como estamos vendo aí, nós vamos aplicar a seguinte relação. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno desse ângulo. Veja que a representação do vetor da força resultante está sendo dada por esse vetor verde, FR. Vamos agora aplicar a resolução de algumas questões com esses exemplos aqui. Primeira, a intensidade da força elétrica tem duas partículas de carga elétrica Q, separadas por uma distância D, é igual a F. Verifique aqui no início dessa questão, ele já dá uma situação inicial. No esquema temos 3 esferinhas A, B e C, que está na figura aí. Eletrizado com as cargas elétricas QA igual a 2Q, QB que é igual a Q e QC que é igual a 2Q. A intensidade da força elétrica resultante sobre a esferinha B vale. Então, tudo que vamos fazer será em função dessa esfera B. Observe que a esfera A está positiva, a B positiva e a C positiva. Vamos fazer o seguinte primeiramente. Veja que a informação inicial que nós temos duas partículas de cargas elétricas Q. As cargas de A, como já disse, 2Q, carga de B, Q, carga de C, 2Q. Após essa análise, vamos resolver a questão. Na primeira situação, ele disse que temos duas cargas de valor Q. Então, substituindo, vamos ter K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, Q vezes Q vai dar K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Isso aí é o valor de F. Então, meu F é igual a K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Agora, analisando a figura, nós temos o seguinte. Como eu falei, tudo em função da esfera B. Se eu pegar a esfera A com a esfera B, nós vamos perceber que temos uma força de repulsão, porque as duas são positivas. Então, a força que A aplica em B, está aí representada de vermelho, ela tem sentidos opostos. Vamos calcular essa força de AB. Força de AB será dada por K vezes módulo de QA vezes módulo de QB sobre a distância do A até o B ao quadrado. Observe que a distância do A até o B vale D. Então, substituindo, vamos ter K, a carga do A na questão vale 2Q e a carga do B vale Q. Multiplicando, vamos ter K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Verifique aí que essa parte quadriculada que eu estou marcando, Kq ao quadrado sobre D ao quadrado, nós já calculamos. Isso aí vale F. Substituindo esse quadradinho por F, nós vamos ter 2 vezes F. Analisando agora a carga B com a carga C, nós vamos ter força de BC
está sendo representado de azul, também uma força de repulsão. Vamos calcular também essa força de BC, fazendo K, carga de C, carga de B, sobre a distância do B até o C ao quadrado. Observe que a distância do B até o C vale D também. Substituindo os valores, temos K vezes 2Q vezes Q, ficando 2KQ ao quadrado sobre D ao quadrado, que é igual a 2F. Por que 2F? Olha o nosso quadradinho aí. Esse quadradinho nós já vimos no cálculo anterior que ele vale F. Substituindo vai ficar 2F. Preste bem atenção na nossa figura. Veja que de azul nós temos a força BC e de vermelho a força de AB. Elas estão na esfera AB, porém em sentidos opostos. O que foi que nós vimos na força resultante? Sentidos contrários, nós vamos subtrair. Então, vamos fazer o seguinte. Força resultante igual a força de AB menos a força de BC. A força de AB que nós vimos vale 2F. E a força de BC vale também 2F. Então, 2F menos 2F é igual a 0. Logo, nossa força resultante nessa questão vai valer 0. Segunda questão. Nos vértices de um triângulo retângulo estão colocadas as cargas elétricas pultiformes Q1 igual a 1,5 microcoulomb, Q2 menos 2 microcoulomb e Q3 menos 8 microcoulomb, conforme mostra a figura. Supondo que o meio seja o vácuo, onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, calcule a intensidade da força elétrica resultante que age na carga Q2. Vamos ver as informações na questão. Primeira informação é que a carga Q1 vale 1,5 microcoulomb e ela está positiva. A carga Q2 é menos 2 microcoulomb e está negativa. A carga Q3 é menos 8 microcoulomb e também está negativa. Verifique que ele também dá a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9. Porém, ele quer saber a força resultante na carga Q2. Então, a primeira coisa que vamos fazer é todas as cargas em função da carga Q2. Observe aí na figura de vermelho, nós temos que entre a carga Q1 e a carga Q2 uma força de atração. Porque Q1 está positivo, vale 1,5, e Q2 está negativo, que vale menos 2 microcoulomb. Então, há uma força de atração. Como é a carga 1 e carga 2, eu chamei de F12. Analisando em função da carga Q3, temos uma força de repulsão, porque Q2 e Q3 estão negativos, então há uma repulsão. Verifique na carga Q2, nós temos a força F12, que está de vermelho, e a força F23, que é a da carga 2 com a carga 3, que está de azul. Então, sobre ela formou um ângulozinho de 90 graus, um L aí, ó. Logo, nós teremos que aplicar o teorema de Pitágoras. E o sentido da minha força resultante é esse que está de verde. Logo, vamos fazer o seguinte. Transformar primeiro as distâncias que estão em centímetros para metros. 30 centímetros é a mesma coisa de 0,3 metros, que é 3 vezes 10 menos 1 metro. E 40 centímetros é 0,4 metros, mesma coisa de 4 vezes 10 menos 1 metros. Agora sim, podemos calcular a força da carga 1 sobre a carga 2. Fazendo K, módulo de Q1, vezes módulo de Q2, sobre D ao quadrado. Que é a distância entre a carga 1 e a carga Q2, que no caso aí é 0,3 metros. 3 vezes 10 menos 1. Substituindo, vamos ter nosso K 9 vezes 10 a nona, o nosso Q1 2 microcoulomb, 2 vezes 10 menos 6, a carga Q2 em módulo ficando positiva 1,5 vezes 10 menos 6, e a distância 3 vezes 10 menos 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, e menos 1 vezes 2, menos 2, ficando 9 vezes 10 menos 2. Multiplicando 2 com 1,5 no numerador, nós vamos ter 3. Então, 3 que multiplica com 9, que eu estou repetindo,
vezes 10. E olhando para os expoentes, vamos ter 9 menos 6, 3 positivo. 3 com menos 6, menos 3. Simplificando agora os 9, vamos ficar com 3 vezes 10. Esse menos 2 ele sobe mudando o sinal, ficando positivo. Então, menos 3 que está em cima com mais 2 vai ficar menos 1. 3 vezes 10 menos 1 newton, que em decimal seria 0,3N. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse 0,3 newtons de F. E agora eu vou calcular a força da carga 2 sobre a carga 3 de azul. Fazendo 9 vezes 10 a nona, que multiplica 2 vezes 10 menos 6, que multiplica 8 vezes 10 menos 6, em módulo, né? E fazendo a distância como 4 vezes 10 menos 1 metro, ao quadrado. Logo, 4 ao quadrado é 16, menos 1 vezes 2, menos 2. E no numerador, vou multiplicar o 2 com 8, 16, e repetir o 9. 9 vezes 16, vezes 10. E os expoentes, 9 com menos 6, 3 positivo. 3 com menos 6, menos 3. Simplificando o 16, vamos ficar com 9 vezes 10 menos 1, que eu fiz menos 3 com mais 2, ficando menos 1. Logo, em decimal, seria 0,9 newtons. Como eu chamei 0,3 newton de F, então 0,9 newtons vai ser 3F, porque 3 vezes 0,3 dá 0,9. Por que eu estou fazendo e chamando de F? Para facilitar nosso cálculo, porque vamos ter que fazer agora o teorema de Pitágoras. Olha aí, nossa força resultante, representada de verde aí ao quadrado, é igual a F12, nossa força que nós calculamos de vermelho, que deu F, e a nossa força F23 ao quadrado, que eu estou chamando de 3F. Substituindo, vamos ter força resultante igual a F ao quadrado, mais 3F ao quadrado. 3F ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, F ao quadrado é F ao quadrado, ficando 9F ao quadrado. Então, minha força resultante vai ficar F ao quadrado mais 9F ao quadrado, 10F ao quadrado. Como a força resultante está ao quadrado, vamos colocar na raiz. Raiz quadrada de 10F ao quadrado. Aí vamos fazer o seguinte, como o F está ao quadrado, ele vai sair da raiz, vai ficar F raiz de 10. Só que quanto é que vale o F? Lá de vermelho, no primeiro, 0,3. A gente só faz substituir o F por 0,3, que multiplica raiz de 10 newtons. Terceira questão. 3 cargas elétricas pontiformes, idênticas, Q1, Q2 e Q, cada uma com 1 vezes 10 menos 6 coulomb, encontram-se fixas nos vértices, conforme a figura a seguir. Calcule a força resultante sobre a carga Q. Use K igual a 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Verifique que, na figura, nós temos um triângulo isósceles com dois lados iguais de 3 centímetros e ângulos na base de 30 graus. Temos como informações que as cargas Q1, Q2 e Q, elas valem 1 vezes 10 menos 6 coulomb. E a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Porém, ele quer que a gente calcule a carga elétrica resultante na carga Q, que está aí no vértice, na parte de cima do triângulo. Vamos fazer todas as cargas em função dela. Vamos pegar a primeira carga Q1 com a carga Q. Verifique de vermelho que ela sofre repulsão, porque as cargas são positivas. A mesma coisa ocorre de azul com as cargas Q com Q2, também repulsivas, porque elas também são positivas. Verifique no triângulo que há sobre a carga Q um ângulo de abertura. Como determinar esse ângulo? Como no triângulo a soma dos ângulos internos vale 180, fazendo 30 mais 30, 60, então 180 menos 30, ou menos 60,
é igual a 120 graus. Logo, nós vamos ter uma força resultante aí, dividindo esse ângulo ao meio, que está de verde. Verifique que as nossas distâncias estão em centímetros e temos que transformá-la para metros. Então, vamos calcular agora a nossa força resultante de Q sobre Q1. Quero chamar a atenção que as cargas Q, Q1 e Q2 são iguais. E que a distância de Q para Q1 e de Q para Q2 é a mesma, 3 centímetros, que vale 3 vezes 10 menos 2 metros. Então, posso dizer que as forças dessas duas situações são iguais, porque tanto as cargas como as distâncias são as mesmas. Substituindo, temos constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 menos 6, vezes 1 vezes 10 menos 6, que é o valor de cada carga, sobre a distância, 3 vezes 10 menos 2, que era 3 centímetros, que para metros, 3 vezes 10 menos 2 metros, ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, e menos 2 vezes 2, menos 4, ficando 9 vezes 10 menos 4. No numerador vamos ter 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 1, 9. Vezes 10, vamos somar os expoentes. 9 com menos 6, 3 positivo. 3 positivo com 6 negativo, 3 negativo. Simplificando os 9, vamos ficar 9 dividido por 9, 1, vezes 10. O menos 4, ele vai subir mudando de sinal, ficando 4. Então, 4 menos 3, 1. Então, 1 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 vezes 10, que é igual a 10 nêutrons. E aqui, no caso, eu vou chamar de F, para a gente poder facilitar o nosso cálculo. Vamos agora calcular nossa força resultante, fazendo o seguinte. Força resultante ao quadrado, igual a nossa primeira força, que está de vermelho, F de Q sobre Q1, ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, que está de azul, F de Q sobre Q2, mais 2 vezes a primeira força, vezes a segunda, vezes o cosseno de 120. Só que o cosseno de 120 graus, ele é menos o cosseno de 60 graus. Porque o cosseno de 120 vale menos o meio. Logo, substituindo os valores, vamos ter minha força resultante ao quadrado igual F ao quadrado. Por que F ao quadrado? Porque tanto a força de Q sobre Q1 como de Q sobre Q2, nós acabamos de anotar que vale F. Então, substituindo, ficou F ao quadrado. Então, mais F ao quadrado, mais 2 vezes F vezes F, vezes cosseno de 60, ele sendo negativo, é menos 0,5. Logo, vamos ter força resultante ao quadrado igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, aí mais com menos vai dar menos. Então, 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então, menos F ao quadrado. Logo, teremos F ao quadrado mais F ao quadrado menos F ao quadrado vai ficar 2F ao quadrado menos F ao quadrado, F ao quadrado. Então, nossa força resultante vai ser igual a raiz de F ao quadrado. Logo, o valor de F é 10. Então, tirando o F da raiz, vamos ter força resultante igual a 10 newtons. Quarta questão. Duas esferas de cargas elétricas iguais e de mesmo sinal é colocado em equilíbrio conforme figura abaixo. Determine a força elétrica entre essas esferas, sabendo que o peso de uma delas vale 1 newton. Veja que as duas esferas, elas têm cargas elétricas iguais. E elas estão com o mesmo sinal. Então, haverá uma força de repulsão entre elas. E cada esfera tem peso de 1 newton. Olhando para a figura, vamos ver que é uma força de repulsão. Estou chamando uma esfera de A, outra esfera de B.
para dizer que é força de A sobre B. Então, podemos ver aí pela cor vermelha que está representada. Logo, temos a ação da força-peso, vertical para baixo, representado de azul. E, de verde, nós temos a força de tração, que é a força aplicada pelo fio sobre a esfera. O que nós podemos fazer? Vamos fazer aqui a regra do triângulo. Verifique. Tirando eles das posições originais, eles vão formar o seguinte triângulo que você está vendo aí, ó. Tudo com ângulozinho θ. Comparando os dois triângulos, o da figura, onde tem o 30 e o 40 centímetros, com a figura que nós formamos com P, o T e a força de AB, verifique que quem está na frente do ângulo, que estamos marcando aí de laranja, é a força AB no triângulo que foi construído, e no triângulo que está na figura original é o 30 centímetros. Fazendo semelhante triângulo, vamos fazer o seguinte. O 30 no triângulo original está sobre 40, que é o lado que está vizinho ao ângulo, e no outro triângulo, quem está na frente dele é a força de AB. E quem está vizinho ao ângulo é o peso P de azul. Substituindo o valor de P por 1 Newton e multiplicando os meus pelos extremos, vamos ter 40 vezes F igual a 30 vezes 1. Logo, vamos ter F igual a 30 sobre 40. Logo, nossa força vai ser 0,75 newtons. Espero que tenha novamente ajudado vocês. Aproveitem o dia, pratiquem